Graça e paz, meus irmãos. Irmão Cassiano falando algo da parte de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus falou comigo, agora eu compartilho contigo. E quero falar dentro do tema que é renúncia. E inclusive um tema muito oportuno, é um tema que nós precisamos falar. Nós que somos lavados e remidos no sangue de Cristo, nós que somos feitos novas criaturas, nós que somos nascidos da água e do Espírito, nós que fomos regenerados, transformados pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos falar de renúncia. E para falar de renúncia eu quero começar lendo o que está escrito na carta aos Romanos do apóstolo Paulo, capítulo 7, versículo 19, onde está escrito assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo aqui está concluindo que existe uma luta na carne, que existe uma impossibilidade, uma incapacidade por parte dele, e isso representa todos nós, de lutar e de vencer o pecado. Ele está falando que na carne ele não consegue vencer o pecado. Ele está falando que ele abomina o pecado. E nós que somos transformados pelo Espírito Santo, somos gerados de novo, somos nova criatura, somos novas criaturas em Deus. E logo, né, por sermos nova criatura, nós temos em nós o sentimento gerado por Deus. Ou seja, se Deus abomina o pecado, nós abominamos o pecado. Se Deus odeia o pecado, nós odiamos o pecado. E se Deus exerce justiça contra o pecado, nós também lutamos contra o pecado, pisoteando na nossa carne, lutando contra isso, porque nós não queremos pecar. Apesar de pecarmos, não como o mundo peca, porque o mundo peca deliberadamente, sem se preocupar se está agradando a Deus ou não, nem querem nem saber que existe um Deus olhando, e não se preocupam nem mesmo com o fato de que vão prestar contas sobre os pecados que estão cometendo. Nós não somos igual ao mundo. Nós pecamos por acidente, algo que ninguém quer sofrer, um acidente, mas pecamos. Só que aquele que é nascido de novo, que é nascido do Espírito, que é nova criatura, se incomoda com o pecado que luta contra a nossa vitória espiritual. Não veio o que é perfeito, nossa glória vindoura, nossa esperança da eternidade ainda não chegou. Então, enquanto não veio o que é perfeito, a gente luta contra o pecado. A Bíblia nos ensina que é uma luta todos os dias. Não há um bom, não há um justo sequer, diz a palavra. Então nós precisamos entender que existe uma luta constante enquanto estivermos nessa natureza, a natureza adâmica, que é a natureza que nós herdamos de Adão e da queda. Nós precisamos entender a responsabilidade de nos consagrarmos, e na medida que nos consagramos, nos santificamos. Porém, nada disso é porque nós estamos fazendo, é porque Deus está operando em nós, é porque nós somos nova criatura. Então, se eu sou nova criatura, eu abomino o pecado, eu odeio o pecado, eu luto contra o pecado que há em mim, até que venha o grande dia. Precisamos renunciar ao pecado. É claro o que o apóstolo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, inclusive lá no versículo 24, ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse corpo corruptível, que um dia será transformado, quem me livrará desse corpo? Ainda vivo nele, meu Deus, me livra disso, me ajuda a perseverar, opera na minha perseverança, guarda meus pés de tropeçar, sabe? A gente precisa orar dessa maneira, a gente precisa renunciar os nossos impulsos pecaminosos, a gente precisa renunciar. E essa força não vem de nós. A gente precisa entender que sem Deus a gente não pode vencer o pecado. O apóstolo Paulo, no fim da sua vida, ele declarou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E tudo isso ele reconhece em todas as suas epístolas e cartas. Ele reconhece que tudo foi porque Deus operou nele toda essa perseverança, e a vitória espiritual que ele obteve foi porque ele exerceu todo o seu ministério na total dependência do poder de Deus sobre a vida dele. Então, meus amados, o que eu quero deixar para vocês aqui é: se você quer resistir ao pecado, se você quer vencer o pecado, se você quer renunciar ao pecado, você precisa se colocar na total dependência de Deus e dizer para Ele: Senhor, sem a Tua misericórdia, sem a Tua graça, sem
sem o teu Espírito Santo em minha vida, eu não vou vencer, porque a nossa carne deseja o pecado. O pecado é bom, entre aspas, o pecado é bom, mas a consequência do pecado é horrível. O pecado maltrata, o pecado destrói nossa alma, nos distancia de Deus, e nós precisamos colocar para Ele: Senhor, eu desejo, a minha carne deseja o pecado, mas o meu entendimento foi aberto pelo Teu Espírito, e eu sei que isso vai me fazer mal. Meu Deus, me guarda, me liberta desse pecado, me liberta dessa situação e me ajuda a renunciar. Amado, eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória contra esse pecado, contra aquilo que te atormenta. Às vezes uma tendência, um impulso mais para uma área do que para outra, mas todos nós temos tendência ao erro. Então, coloca isso diante de Deus e vamos, em nome de Jesus, batalhar e vencer o pecado que há em nós, até que venha o que é perfeito, até que Jesus venha nas nuvens nos buscar e nos levar para morar com Ele eternamente. Vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.